Bom dia, pessoal. Na nossa aula assíncrona de hoje, a gente vai continuar a implementação do nosso sistema de controle de bandas utilizando o struct. Então, só dando uma relembrada aqui, o que são structs. Então, é um conjunto de dados, um agrupamento de dados que a gente consegue ter de tipos diferentes. E a gente consegue criar um tipo personalizado, utilizando aqui a diretiva typedef aqui, e eu consigo definir meu tipo de banda. Então, vou criar o meu struct aqui, e aí eu posso ter quais atributos se eu precisar. Se eu quiser nome, aqui no caso eu tenho nome, gênero, integrantes, ranking, poderia ter quantos atributos fossem necessários. Então, a gente pode pensar isso aqui como se fosse uma fichinha. E aí eu defino o meu tipo aqui. No caso, estou chamando de T-banda. Esse T aqui é só para eu poder identificar que é um tipo que eu criei. Então, quando eu fizer T-banda, bandas aqui, então quer dizer que bandas é uma variável do tipo T-banda. Então, quer dizer que bandas tem todos os atributos definidos dentro desse struct. Então, algo que a gente já viu. Aqui, no caso, eu estou falando que bandas é um vetor de 5 posições. Então, quer dizer que bandas é um vetor do tipo T-banda. Isso quer dizer que em cada posição aqui desse meu vetor aqui, eu tenho uma banda. Então, no meu vetor de bandas aqui na posição 0, tem nome, gênero, integrantes, ranking. Na posição 1, nome, gênero, integrante, ranking. Essa quantidade aqui é a quantidade de integrantes. Então, em cada posição aqui, então, se eu fosse acessar, né, eu faria lá bandas. Em qual posição? Por exemplo, na posição 0, ponto, nome. Então, se eu colocar bandas na posição 0, ponto, nome, eu estou acessando esse campo aqui. Se eu colocar bandas na posição 3, ponto, nome, eu estou acessando esse mesmo atributo nome, só que em outro índice do nosso vetor. Então, a gente vai conseguir acessar aqui. Então, a gente vai fazer, no nosso sistema aí de controle de bandas, a gente vai conseguir inserir e mostrar dados. Então, só relembrar o que a gente fez na nossa última aula aqui, e a gente vai organizar. Na última aula, a gente viu como salvar os nossos dados aqui, como salvar os nossos dados em arquivo. A gente utilizou lá aquela variável especial, que é a nossa variável do tipo file, e a gente usa lá o fopen para toda hora que a gente apontar para esse arquivo, né, toda hora que eu fizer referência a essa variável que está apontando para o arquivo, eu vou estar mexendo no meu arquivo físico, que foi o que a gente fez na nossa última aula. E a gente está criando um sisteminha de controle de bandas. Então, só relembrando aqui, em termos de código, o que a gente já fez. Tem a diretiva max aqui, é só para a gente controlar a quantidade máxima de bandas que a gente vai poder cadastrar, que no caso é o limite do nosso vetor. E aí o meu struct banda aqui, que eu estou usando o typedef para definir um tipo tbanda. E aqui todos os atributos que eu tenho, nome, gênero, integrantes e ranking. E aí a gente pode, se eu quisesse criar mais atributos, eu poderia. Essa variável global aqui, que é a quantidade, ela está controlando quantas bandas eu já tenho cadastradas no meu sistema. Então, toda vez que eu cadastrar uma nova banda, eu incremento ela. Na hora que salvar no arquivo, eu vou salvar essa quantidade para que eu não perca esse controle. E também essa quantidade está servindo para indexar em qual posição eu vou cadastrar uma nova banda. Então, se a quantidade é 0, eu não tenho nenhuma. Então, ela vai ser cadastrada na posição 0. Se a quantidade é 1, quer dizer que eu só tenho uma banda. Então, eu vou cadastrar essa nova banda no índice 1, porque no índice 0 já tem. Então, além disso, esse QTD vai servir como um índice para a gente de acesso ao nosso vetor de bandas. A gente criou uma função aí, a ddbanda, que vai receber um vetor que é do tipo tbandas, então eu vou gravar, vou cadastrar dentro desse vetor. Aqui no caso estou chamando de B só para facilitar. Não vou, aqui ela é do tipo int, porque ela vai retornar 0 ou 1. Se eu já atingir o limite máximo de bandas que eu posso cadastrar, depois a gente pode diminuir para 5 lá para ver isso acontecer, eu vou retornar 0 e falar que não deu certo, né? Se não entrar nesse return, aí eu peço os dados. Vou pedir os dados para a banda. Então, vou ler nome na posição de quantidade, que começa de 0, né? Então, primeiro vou cadastrar na posição 0, depois 1, assim por diante. Ponto, nome. Vou ler gênero, vou ler integrantes, vou ler ranking e, por fim, incremento a minha quantidade. Tá faltando a gente arrumar o mostra-bandas aqui, que a gente já vai fazer isso agora. A gente criou um menuzinho na última aula que serve como um cardápio, é só para facilitar. Então, a gente criou o nosso sistema de cadastro de bandas aí, dei um nomezinho hipotético para ele de Rock U, você pode colocar o nome que você quiser aí. E aí a gente tem duas opções no nosso menu, inserir e mostrar, e aqui a terceira opção é só o 0, que é o nosso padrão de sair. Depois a gente vai dar uma opção aqui, ou a gente pode colocar sempre que a gente for sair aqui, ó,
a gente chamar a nossa função aí de salvar, de gravar os dados no arquivo. Então, isso já vai ser automático. Então, na hora que eu clicar em sair, a gente já chama a função de salvar os dados. Então, a gente pode fazer dessa maneira aí. E aí, a gente vai ler essa opção e retornar. Então, o menu só serve para isso. Lá no main, a gente tem o nosso vetor de bandas, que é do tipo tbanda, que tem aquele limite. O OP, que vai receber a opção que o usuário quer, né? Ou seja, eu mostro o menu para ele, vou ficar num loop, né? Mostro o menu para ele. De acordo com o que ele escolher no menu, eu coloco em OP. De acordo com essa opção, que ele vai ter 1, 2 e 0 lá. Se ele digitar 1, eu vou adicionar a banda. Então, chama a DD banda. Aqui, a gente tem que lembrar que a DD banda retorna 0 ou 1. Depois, a gente tem que fazer um tratamento. Se ele retornar 1, cadastrado com sucesso. Se ele retornar 0, não cadastrou porque está cheio. A gente tem a opção de mostrar bandas, que é o que a gente vai arrumar agora, e a gente tem o 0 aqui, que é o sair, que a gente também vai fazer aqui para poder salvar no arquivo. A gente vai ver que o mostrar e o salvar vai ser quase igual. A diferença é que o mostrar ele printa na tela e o salvar ele printa no arquivo. Então a gente vai fazer dessa maneira. E dentro desse do while aqui, sempre antes dele dar o loop, né? Tem no switch case, antes dele dar o loop, dou uma pausinha na tela, limpo a tela e vou ficar dentro desse loop, para ficar parecendo que o meu sistema está sempre se atualizando. Vamos lá agora arrumar o mostrar bandas, que era algo que era para a gente já ter feito, né? Ficou como atividade. Então, o que a gente vai ter que fazer? Percorrer todas as bandas cadastradas. Então, vou precisar aí de um i para poder iterar dentro do meu for. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um for, né? For para o meu i saindo de 0, porque vai ter do int 0, enquanto o meu i for menor que o QTD. Lembra que o QTD é a quantidade de bandas cadastradas? Se eu tiver 0, ele vai sair de 0 menor que 0, ele não vai iterar nenhuma vez, não vai mostrar nada. Se eu tiver uma banda, ele vai sair de 0 menor que 1, então vai sair de 0 a 0, vai executar uma vez, e vai mostrar essa única banda cadastrada. Então, o QTD aí, ó, ele é o nosso limite de bandas. Então, dentro do for, a gente vai colocar exatamente esse código aqui, ó, com uma pequena diferença. Ao invés de eu mostrar a banda 1, vou mostrar a banda %d e vou colocar o i mais 1, para não ficar aparecendo banda 0, banda a partir de 0, né? Para mostrar e começar a contar de 1. Então, se tiver uma banda, ele vai mostrar aqui qual que é. Banda 1, banda 2, banda 3. E aí depois vou mostrar nome, gênero, integrantes e ranking aqui, ó. Aqui, no caso, a gente está mostrando tudo junto, tá vendo? Depois, lá na hora de salvar, a gente vai quebrar isso aqui para ficar mais fácil. Mas aqui a gente pode deixar tudo junto. E ao invés de mostrar na posição 0, que é fixo, vou mostrar na posição de i aqui. Então, se eu tiver 10 bandas, ele vai percorrer, vai mostrar todas essas 10 bandas que a gente tiver. Depois que terminou aqui, vou dar só um printf aqui, ó. E vou colocar um tracinho só para ser um separador das bandas, beleza? Deixa eu ver aqui se no final aqui do ranking não está quebrando linha. Aqui tem que quebrar a linha também. Beleza. Vamos só ver como que isso aqui ficou, se o mostrar bandas nosso está funcionando. Por enquanto a gente está cadastrando, não está conseguindo carregar. E a gente depois vai usar esse padrão de código aqui para, ao invés de a gente mostrar, a gente vai salvar no arquivo. Isso vai ser o nosso objetivo de hoje. Opa, faltou ponto e vírgula aqui no printf. Aí, jóia, vamos cadastrar uma banda aqui, Metallica, Rock 5.1. Vamos cadastrar mais uma. Molejo, pagode, deve ter uns 100 integrantes na banda, tinha, né? Não sei se existe ainda, e o ranking é o 5. E aí, se eu pedir para mostrar agora, olha que legal, que é o 2. Banda 1, mostrou todos os dados. Banda 2, mostrou todos os dados aqui. E aí, logicamente, na hora de apresentar, tá vendo? Os tracinhos aqui, faltou mais um pouco para a gente poder alinhar aqui, ó. Então, vamos colocar mais uns tracinhos ali, mas está funcionando aí, ó. A gente já consegue inserir, se eu inserir mais uma banda aí, e pedir para mostrar, aí eu já tenho todas as minhas bandas, ó. Banda 1, banda 2, banda 3. E aí a gente já está conseguindo iterar. Então, estou salvando uma estrutura aí e estou conseguindo mostrar todos os dados que a gente tem dessa nossa estrutura. Então, a gente já tem esse agrupamento. Isso é essencial para que a gente consiga passar adiante depois e conseguir criar sistemas realmente. Então, isso aqui vai ser a base para que a gente consiga criar sistemas depois em modo gráfico, em C#, iterando com o banco de dados. Então, isso vai ser bem legal. Então, isso aqui é importante para a gente entender.
E também já vai ficar disponível a lista de exercícios de structs. Eu citei ela na última aula e vou deixar disponível a partir de hoje. Então, tem algumas atividades para fazer. O exercício 1 é esse que a gente está fazendo, a gente vai criar ele inteirinho juntos. E depois tem os outros para vocês poderem trabalhar. Deixa eu sair aqui, a gente pode aumentar aqui, como eu tinha dito, né? Só ficar um pouquinho maior. Deixa eu só ver de alinhamento aqui, ó. Acho que até aqui já fica legal. Agora a gente vai criar a opção de gravar dados. O gravar, para salvar os dados no arquivo, ele vai ser muito parecido com o nosso mostrar. Como eu falei, quando a gente vai mostrar na tela, a gente dá um printf. Quando a gente vai salvar no arquivo, a gente vai dar um fprintf. Então, a gente só vai mudar algumas coisas aqui, ó. A gente vai ter que percorrer da mesma maneira aqui e a gente vai mudar um pouquinho. Deixa eu só dar um tab aqui para ficar mais organizado e joia. E agora a gente vai criar a nossa função aí. Ela vai ser do tipo void, porque ela só vai executar a ação. E aí a gente vai... vou chamar ela de salvar dados. Então, a nossa função salvar dados vai receber a nossa banda, né? Banda. Bem, e o que a gente vai fazer aqui? Para essa nossa banda aqui, a gente vai ter que percorrer também. Então, vou ter o meu i normal. E a diferença é que eu tenho que criar aquela variável especial do tipo file, que é a gente está chamando de arc aqui. E esse arquivo aqui, ele vai apontar para um arquivo físico, ao qual a gente vai salvar. Então, vou fazer com que arc recebe o fopen, que é aquela nossa função, né? E aqui eu vou passar qual que é o nome do arquivo. Então, vou chamar de bandas.txt, que vai ser salvo no mesmo local. Aqui a gente vai salvar atributo por atributo, para a gente poder enxergar isso acontecer. Depois, eu vou mostrar ali que a gente pode salvar esse struct inteiro. Mas é legal a gente ver ali os dados. Dessa forma, a gente consegue enxergar os dados. E o modo, como a gente vai salvar o modo W de write. Então, se eu colocar aqui o W, é igual a write. Opa. É o write de escrever. Aqui no caso, aqui, como a gente vai criar, então vai dar certo, só vai dar algum erro aqui se por acaso você não tiver permissão de salvar. Aí, o que a gente vai fazer? Para esse arquivo aqui que a gente acabou de abrir, a primeira informação que a gente vai salvar é quantas bandas a gente está salvando. Porque na hora de carregar, eu preciso saber quantas tem lá para poder ler. Só para poder facilitar para a gente. Então, a gente conseguiu fazer isso aqui, vou fazer um fprintf. Então, o fprintf é igual ao printf, a diferença aqui que eu tenho que passar aonde que eu vou salvar, que é nesse arquivo. E aí, o que eu vou salvar lá? Vou salvar um valor inteiro, que vai ser o meu QTD. Aonde está esse QTD? É aquela variável global, QTD, é a variável global da quantidade de bandas cadastradas. Isso. Então, o QTD é essa variável global que a gente está utilizando. Por que eu estou salvando ela lá no comecinho do arquivo lá? Porque na hora de ler depois isso vai facilitar para a gente. Então, o que o meu arquivo vai ter? Ele vai ter só um número. Quando eu faço o fprintf, ele escreve e pula para a linha de baixo. Então, a gente vai ter um dado em cada posição ali. E aí, para que eu consiga salvar todos os meus dados, vou fazer um for para o meu i saindo de zero, enquanto o meu i for menor que o QTD, e mais. O que a gente vai fazer? Printar todos os dados aqui, ó. Tudo isso aqui a gente vai printar. Nome, gênero, integrantes, ranking. A diferença aqui, ó, que ao invés de printar tudo de uma vez, aqui, igual eu fiz, e a gente não pode colocar textos juntos, eu tenho que colocar só o dado. Então, a gente vai fazer um printf para cada um. Então, eu vou fazer aqui, ó, printf, vou colocar o %s aqui. Ah, tá, desculpa, que eu fazer o printf, faltou eu pular para a linha de baixo. Eu tenho que fazer o printf e eu tenho que pular para a linha de baixo aqui. E aí, vou tirar o resto aqui, e o que eu vou salvar no primeiro aqui, ó, é mais fácil a gente ter feito do que ter copiado, mas agora já foi. Então, a primeira coisa que eu vou salvar é o quê? É o nome. E aí, depois, quais são os outros dados aqui? É mais fácil eu copiar aqui, ó. Então, eu vou ter nome, depois vou salvar o gênero, que também é %s aqui. A gente está printando, então vai ser gênero.
Depois vou printar integrantes, que aí é %Z. Integrantes. E por fim, vou printar aqui o ranking, né, que também é inteiro. Então aqui, ó, o que a gente está fazendo? Só que aqui eu estou fazendo printf, né? Aqui, se eu fizer desse jeito, eu estou printando aonde? Na tela. Como eu quero printar no arquivo, a diferença é só o quê? Só colocar o F aqui na frente e antes eu falar onde eu vou printar, que é dentro do meu arquivo. Então, vocês estão vendo que escrever no arquivo e escrever na tela é a mesma coisa. Então, primeiro a gente colocou aqui uma forma de escrever na tela, né? E aí a gente mudou para o fprintf. É só colocar o F na frente e colocar onde que eu vou salvar. Só essa diferença que tem. Não tem mais nenhum tipo de diferença. Então, esse código que vai permitir o quê? Sempre que a gente sair, ele vai salvar os dados ali. Ou se a gente quisesse também, a gente poderia colocar uma opção no menu ali. A gente coloca a opção 3 ali, por exemplo, salvar dados. E 4, carregar dados. Porque toda vez que eu abrir, que eu fechar, eu vou querer salvar com aqueles dados que eu estou na memória? Pode ser que não. Pode ser que... Porque a gente vai criar um esquema aí que toda vez que eu abrir, eu vou carregar os dados. Toda vez que eu fechar, eu vou salvar os dados. E aí a gente pode definir se eu vou querer isso de forma automática ou se eu vou querer ter que digitar a opção para poder salvar. Se for de forma automática aqui, ó, é só a gente colocar aqui. Sempre que ele digitar 0, a gente chama a função. Então, aqui, ó, digitou 0 aqui, ó, antes dele colocar aqui que ele tá saindo aqui, ó, o que a gente pode fazer? A gente chama a nossa função salvar dados. E passa aqui o nosso vetor de bandas. E aqui, faltou aqui no final, né? Se ele chegar aqui no final, vamos dar um printf aqui, só para aparecer aqui, ó. Dados salvos com sucesso. E aí coloca uma carinha feliz aí. E chegou aqui, né? Ele deu salvo com sucesso. E aí, sempre que a gente clicar em 0, eu chamo salvar. Ou se a gente quisesse, como falei, a gente poderia criar a opção no menu. Então, vamos ver aqui. Vamos colocar Metallica, Rock, 6, ranking 1. Legião, opa, Leigão. Ficou ruim. Agora não dá pra gente alterar, era para ser Legião. Integrantes, acho que tinha 4, né? Ranking 1. Se a gente pedir para printar na tela, que é o 2, ele vai mostrar tudo aqui. Se eu colocar o 0 para sair, ele dá de salvo com sucesso, ficou feliz e saindo. Então, se a gente pegar e ir lá olhar o nosso arquivo aqui, ó, aqui no mesmo diretório, dar um Ctrl B aqui para poder abrir, eu tenho o arquivo bandas.txt. Se eu abrir nele, ó, repare que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui o 2. O 2 quer dizer que eu tenho 2 registros. Nossa, até metálico, eu escrevi tudo errado, né? Escrevi metálico. Então, aqui a gente tem o nome da banda, gênero, integrantes, ranking. Depois começa, nome, gênero, integrantes, ranking. E assim por diante. Qual que é o ponto aqui? Se eu abrir agora, logicamente, se eu pedir para printar, não tem nada, que a gente não fez a função de carregar. A gente vai fazer isso no começo da próxima aula. Mas da forma que está aqui automático, ó, se eu clicar no sair agora, ele vai salvar. E como não tem nada, ele vai sobrescrever aquele arquivo com nada. Se eu colocar aqui um registro, por exemplo, só pedir para mostrar aqui o scan. Vou sair, ele salvou. O que aconteceu aqui? Se eu olhar aqui no Bandas, ó, eu só tenho um registro que é o scan. Da forma que a gente fez, ele vai salvar aquilo que está na memória. E eu posso colocar a opção se eu quero salvar ou não. E, logicamente, a gente vai controlar isso depois. A gente vai criar a nossa função de carregar os nossos dados. E aí, sempre que eu abrir, eu carrego. Sempre que eu fechar, eu salvo. E aí, a gente consegue organizar isso. E depois, a gente vai criar outros métodos aí para que a gente possa buscar dados, encontrar uma banda que esteja num determinado ranking e fazer outros procedimentos aí que a gente vai trabalhar. Pessoal, depois na próxima aula a gente vai fazer o carregar, então. Qualquer tipo de dúvida que tiver, só postar no ambiente. A gente tem a monitoria, as sextas com a Alex, a gente tem 3 vezes semana com o Luiz, tem a sala de aula, ele está disponível também no WhatsApp, o Alex está, eu também estou disponível. Então, por falta de apoio e ajuda, não fiquem com dúvida. Só postar no ambiente ou chamar qualquer um dos monitores, me chamar. Um abraço para todo mundo, bom final de semana aí, aquele salve. Até mais, galera.